Ei, alô, som, alô. Fala, problemáticos, tudo bem? Bom, no exercício de hoje, nós vamos resolver aqui uma situação que envolve o átomo de Bohr, salto quântico, espectroscopia, ondas, fótons. Parece complicado, né? Mas a gente vai perceber que não é tão complicado assim. Se liga aí. Bem, galera, o exercício que a gente vai resolver agora é o exercício da AFA de 2015. E ele diz o seguinte: o diagrama a seguir mostra os níveis de energia permitidos para elétrons de um certo elemento químico. Bom, gente, antes de resolver então qualquer coisa, eu quero comentar um pouco mais sobre esse diagrama e o que ele representa. Esse diagrama ele mostra o nível de energia que os elétrons possuem ao ficar girando ao redor, né, do núcleo. Então a gente vai fazer uma representação aqui do modelo atômico proposto por quem? Pelo Bohr. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou falar o seguinte, eu vou desenhar aqui essas camadas, tá? Então essas camadas aqui, elas representam o quê? Representam esses níveis de energia, né? Aliás, os níveis de energia são aqui associados a cada uma das camadas. Professor, quantas camadas você vai desenhar? Eu vou desenhar somente aqui, tá? Só as 3 primeiras camadas. Então eu estou imaginando assim, ó, fazendo uma associação, tá? Estou fazendo uma associação. Imagine então que esse ponto aqui dentro é como se fosse o núcleo do átomo. E o modelo de Bohr diz o seguinte: olha, eu tenho um núcleo, tá? E eu tenho dentro desse núcleo os prótons e os nêutrons, e os elétrons estão girando numa região que chama-se eletrosfera, tá? Eles estão girando aqui nessa região, então eles ficam aqui, esses risquinhos vermelhos que eu estou fazendo aqui, estão simbolizando os elétrons, tá? Então imaginem que esses elétrons estão aqui, mas eles não podem ficar girando lá de uma forma livre, em qualquer lugar mais próximo ou mais afastado do núcleo. Eles têm órbitas, ou seja, lugares específicos que eles podem ficar, tá? Então, ou seja, eles podem ocupar regiões específicas, tá? E essas regiões, essas camadas, para que ele fique em cada uma dessas camadas, tem uma energia específica para isso também. Então, quer dizer, esse elétron, ao ocupar essa camada, ele precisa ter uma energia. Então, ele está ligado ao núcleo através de uma certa energia. Então, mas cada camada tem um nível de energia diferente, tá? E esses elétrons ficam girando ali. Ah, professor, então eles ficam ali e nunca eles saem dali? Bom, pode acontecer do seguinte, esse elétron, ele pode, de repente, ocupar uma camada mais externa. Então ele pode vir, por exemplo, da primeira camada para a segunda camada. E aí eu vou colocar aqui, ó. Essa primeira camada é o nível 1 de energia. Então, eu vou colocar aqui que para ocupar essa camada ele precisa ter uma certa energia. Para ocupar a segunda camada ele precisa ter uma energia maior, tá? Vamos dizer assim. E para ocupar a terceira camada, uma outra energia também maior ainda. Então, ele pode vir para a segunda camada? Pode. Mas para isso ele vai ter que ganhar energia. E quando ele ganha uma certa energia, né, vou colocar aqui de uma outra cor, né, como que ele vai ganhar energia? Uma das possibilidades, por exemplo, né, é que uma radiação, ou seja, uma onda eletromagnética, acerte esse cara. Essa radiação acertando esse elétron, o que vai acontecer quando a radiação acerta esse elétron aqui, né? Então, essa radiação carrega uma energia e essa energia, na hora dessa colisão aqui, ela vai transferir essa energia para esse elétron, que vai poder ir para uma camada mais externa, tá? Então, ele vai poder ir para uma camada mais externa. Essa energia, ela é dada por uma fórmula, tá? Que Einstein propôs, que é o seguinte, ó, a energia que essa radiação carrega, que a gente chama de fóton, né, esse pacotinho de energia, ela é dada por uma constante numérica, tá? Vezes a frequência dessa onda, a frequência dessa radiação, dessa onda eletromagnética. Então aqui eu posso dizer que essa radiação carrega uma energia, tá? Que é dada por essa equação. Então, se eu souber a frequência da radiação
E como eu sei a constante, essa constante que a gente chama constante de Planck, eu vou descobrir qual a energia que esse pacotinho aqui carrega. Então, se essa energia for transferida para o elétron, ele pode ir para uma camada mais externa. Tá? Ah, professor, mas ele poderia também ir para uma camada mais ainda externa ainda? Poderia ir, por exemplo, para a terceira camada? Poderia, não tem problema nenhum. Só que para isso, ele iria precisar ganhar uma energia maior ainda, né? Então, ele vai ter que ganhar uma energia maior para poder fazer esse salto aqui. Tudo bem? Então, legal. Então, é como se a gente pudesse pensar num poço, né? Imaginem aqui um poço, né? Então, como é que é o poço? Olha, eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui o poço e o elétron está lá no fundo do poço, tá? Então, fazendo uma analogia aqui, né, o fundo do poço seria essa região aqui que é mais próxima, vamos dizer assim, do núcleo. Se ele ganha energia, ele pode ir escalando, né, aqui dentro e pode ir subindo. Pode ir subindo. Então, quanto mais energia eu dou para ele, mais próximo da beiradinha do poço ele fica. E pode ser até que, de alguma forma, em algum momento, eu dê uma certa energia para ele que eu consiga tirar ele do poço. E aí o tirar ele do poço, nessa analogia, seria desligar ele desse átomo, ou seja, fazer com que ele não pertença mais àquele átomo, né? Eu extrair esse elétron. Mas isso é assunto para um outro momento. Tá, beleza. O que eu estou falando aqui? Ó? Quando esse elétron ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Tá? Isso é conhecido como salto quântico, ele está saltando de camada. Tá? Bom, só que aí, de repente, pode ser que ele não fique aqui, pode ser que ele retorne. Então, o que vai acontecer quando um elétron, né, retornar aqui? Então, quando ele retornar para uma camada mais próxima do núcleo, então vai acontecer justamente o contrário. Se quando ele ganha energia, quando ele absorve energia, ele vai para uma camada mais externa, quando ele volta para aquela camada que é menos energética, o que ele vai fazer com aquela energia? Ele libera aquela energia. Tá? E aí, ao liberar aquela energia, né, ele vai liberar aquela energia, ele vai liberar na forma de radiação, que pode ou não ser visível. Tá? Então, uma radiação visível, como por exemplo luz, pode ser uma onda de ultravioleta, um infravermelho, pode ser um raio-x e assim por diante. Tá? Então, nota, ele vai emitir agora, olha só a ondinha vai sair agora, ó. Tudo bem? Carregando também uma quantidade de energia aqui, ó, uma determinada quantidade de energia. Então, quando esse cara, né, ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Quando ele perde energia, ele libera energia, né, ele está indo de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho níveis e o que acontece? Então, se eu sei, né, que isso é uma absorção, tá? Que a gente chama aqui uma absorção, porque o átomo está absorvendo energia, e isso é uma emissão. E o que o exercício diz para a gente? O exercício diz para a gente o seguinte, ó, durante a emissão de radiação, bom, quer dizer, esse elemento está emitindo radiação, então quer dizer que eu tenho elétrons pulando, saltando de camadas mais externas para camadas mais internas. Tá, e como que isso pode acontecer nesses três níveis? Bom, nesses três níveis, ó, pode ser que um elétron tenha vindo de uma camada, da terceira camada para a primeira. Pode ser que ele tenha vindo aqui, ó, da terceira camada para a segunda camada. Então, ele pode ter vindo aqui, ó, um salto menor, uma diferença menor de energia. Ou pode ser ainda que ele tenha vindo da segunda camada para a primeira camada. E esses níveis de energia aqui estão em escala, tá? Então tem uma certa escala. Então quer dizer, ó, notem que do E3 para o E1 o degrau é maior, né? A diferença é maior, então o salto é maior, tudo bem? Então vai ter uma diferença de energia maior, uma variação de energia maior, tá? Então aqui, se eu observar aqui, quando o elétron faz esse salto, tá? Ele vai carregar mais energia, ele está liberando mais energia do que aqui, que por sua vez vai estar liberando mais energia do que aqui. Então, ele está dizendo que durante essa emissão, eles observaram 3 comprimentos de onda, que são essas ondinhas aqui. Ó. Observaram 3 comprimentos, lambda A, lambda B e lambda C.
sabendo-se que o lambda A é menor do que o lambda B, que por sua vez é menor do que o lambda C. Tá, então vamos pensar agora num outro problema. Qual é o outro problema que eu quero propor para vocês? Bom, toda onda ela tem um comprimento de onda, tá? O que é o comprimento de onda? Vou mostrar aqui para vocês o que é o comprimento de onda. Comprimento de onda, a grosso modo, eu posso entender como isso aqui, ó. Quando eu tenho uma onda, eu tenho uma série de repetições, então pode ser que o meu comprimento de onda seja assim, ou ele pode ser assim, ó. Então eu tenho um número de repetições maior. Então, se eu completo um ciclo aqui, tá? Se eu completar um ciclo aqui e ele ter esse tamanho, tiver esse tamanho aqui, ele vai ter um comprimento maior do que esse, ó, porque aqui eu tenho um ciclo menor. E eu posso ter entre eles um ciclo intermediário, nem tão grande, nem tão pequeno. Então, eu vou ter aqui, certo? Um ciclo diferente, ó. Então, eu tenho 3 ciclos aqui de tamanhos diferentes. Esse tamanho que a onda percorre, né? Para desenvolver um ciclo inteiro, a gente chama de comprimento de onda. E a gente representa por essa letra lambda. Né? Então, vamos lá. Ele está falando isso aqui. Então, para a gente, que o lambda A é o menor de todos. Então, o lambda A é o menor de todos. Depois vem o lambda B, não é isso? E o lambda C é o maior de todos, né? Então, tá aqui. Agora, qual é a relação que eu quero trabalhar com vocês aqui? A relação que eu quero trabalhar é que toda onda, a velocidade de propagação dessa onda é proporcional ao comprimento dela e à frequência. É uma equação que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Então, isso serve para todas as ondas. Qualquer onda, a velocidade de propagação dela sempre vai ser proporcional a quem? Ao comprimento multiplicado pela frequência. E o que acontece aqui? Ó? Percebam que quanto maior é o comprimento, menor é o número de repetições. Ó. Se eu pegar nesse intervalo de tempo aqui que eu estou analisando, né? Então se eu falar assim, estou analisando todo mundo no mesmo intervalo de tempo, ó, peguei no mesmo intervalo de tempo, o que eu analiso aqui? Aquele que tem um comprimento menor, ele se repete mais vezes. Então ele tem uma maior frequência. Então eu posso dizer aqui que quanto, né, maior for a frequência, menor vai ser o comprimento. E também posso dizer o contrário, que quanto menor for a frequência, maior vai ser o comprimento. São grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, olha, esse cara, então, né, eu posso dizer assim, ó, se eu tenho essa relação, que o comprimento de A é menor do que o comprimento de B, que é menor do que o comprimento de C, eu posso falar o seguinte, que em relação às frequências, isso é o contrário. A frequência de A é maior do que a frequência de B, que por sua vez vai ser maior do que a frequência de C. Tá? E como que essa frequência se relaciona com a energia, gente? Olha, ela se relaciona da seguinte maneira, né? Se relaciona aqui da seguinte maneira. Percebam que quando eu aumentar a frequência, né? O que acontece aqui? Ó? Para que eu tenha uma frequência maior, essa onda ela necessariamente precisa carregar mais energia. Então eu posso dizer aqui que elas são grandezas diretamente proporcionais. Ó. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. Então, deixa eu até colocar isso aqui de um outro ponto aqui, para que fique melhor para a gente. Então, eu vou dizer assim, ó, tá? Se eu sei que o lambda A tem o menor comprimento de onda, ele vai ter a maior frequência. E por ter a maior frequência, é aquele que carrega mais energia. Então, em termos de energia, a energia que o comprimento de onda, que a radiação A carrega, o pacotinho de energia que ela carrega é maior do que, né, a energia contida no pacotinho B e, por sua vez, no C. Então, essa é uma interpretação muito interessante para a gente aprender, então, falar, olha, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, então eu vou ter aqui essa situação que eu vou analisar aqui e vou colocar um pouquinho ali para cima, só para a gente poder analisar com mais carinho isso aqui, tá? Então, vamos colocar o nosso poço aqui mais para o lado,
Tá? Então, vamos colocar aqui nosso poço. E aí, agora a gente vai falar realmente do que ele quer. Ele quer que a gente estabeleça uma relação entre os comprimentos. Tá? E como que a gente vai chegar nessa relação aqui entre os comprimentos? Olha, eu vou pensar assim. Para descobrir o quanto de energia que, né, o lambda A carrega, então vamos pensar aqui, olha. Quem é que tem mais energia? Né? É o A. E quando eu olho aqui para esse diagrama, o fóton que vai carregar mais energia, ou seja, a radiação que vai carregar mais energia, é essa roxinha aqui, essa violeta. Professor, por quê? Porque olha só, vejam que o salto energético que ele deu foi maior. Então ele liberou mais energia. Olha só, o tamanho do degrau aqui é maior. Então, se ele liberou mais energia, com certeza, tá? Com certeza, esse cara é o A. Aquele que liberou menos energia, é isso, ó, é o C, porque é o que tem maior comprimento, não é isso? E, portanto, ele tem a menor frequência. Então, olha só, ele tem maior comprimento, tem menor frequência e, portanto, carrega menos energia. Então, esse é o C. Então, e esse aqui, obviamente, vai ser o B. Então, o que isso significa? Que quando o elétron saltou da terceira camada para a primeira camada, foi liberada uma quantidade maior de energia e, por isso, essa radiação tem uma frequência maior e, por ter uma frequência maior, vai ter um comprimento menor. Ah, então, peraí, beleza. Agora, quando eu olho para isso, eu vejo, como que eu vou saber se não tem números, né? Não tem números, não é? Mas a gente pode pensar assim, ó, de uma maneira matemática bem fácil. Se aqui fosse 2, e aqui fosse 4, e aqui fosse 5, como eu saberia a diferença de energia aqui, a diferença numérica entre eles? Não é? Eu ia fazer, ó, esse valor menos esse, 5 menos 2. Ah, então quer dizer que se aqui eu tenho nível 2, né? 2, por exemplo, 2 elétron-volts, que é uma unidade de medida que também não convém agora, mas tem uma energia aqui que vale 2 e aqui uma energia que vale 5, então a diferença, o quanto foi liberado de energia do 5 para o 2 é 3, ou seja, a diferença. Ah, então eu posso falar que a energia, tá? A energia que esse pacotinho A aqui, que essa radiação A carrega, vai ser a diferença de energia entre o nível 3, não é isso? E o nível quem? E o nível 1. Tá. E a energia que o pacotinho C, a radiação C carrega? Bom, aqui é só esse pouquinho aqui, ó. Teve uma quedinha pouquinho, liberou só um pouquinho de energia, que é referente a E3 menos E2. Ou seja, a diferença de energia aqui é justamente o que esse cara liberou. Então, eu tenho aqui as energias de A e C. E aí, quando a gente olha isso, a gente vai falar o seguinte, olha, eu sei que eu quero encontrar isso aqui, gente, ó, lambda A sobre lambda C. Essa é a relação matemática que eu quero encontrar, que eu quero determinar aqui. Tá. Isso eu não sei. Bom, o que eu quero encontrar, gente, é isso aqui, ó, lambda A sobre lambda C. E como é que eu vou pensar nessa estrutura, né? Como é que eu vou pensar nessa estrutura? Como é que eu chego nessas relações aqui? Bom, para a gente pensar nessa situação, né? Para a gente pensar nessa situação, a gente vai fazer o quê? Então, pessoal, como a gente quer saber lambda A sobre lambda C, antes disso eu vou pensar no seguinte, eu vou falar assim, olha, eu sei que velocidade é igual lambda vezes a frequência, certo? E então eu vou chegar à conclusão que o lambda é a velocidade dividido pela frequência. Mas nós também sabemos que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Bom, logo eu posso falar aqui, né, em termos, né, da frequência, que a frequência ela é dada por energia, que a onda carrega, dividido pela constante de Planck. Se eu colocar esse F agora aqui, a minha equação vai ficar assim, ó, V lambda é igual a V dividido por F. E o F vai ser E dividido por H. Para resolver isso, eu considero isso uma divisão de frações.
Então, eu conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. É isso? Então, eu vou chegar à conclusão que o comprimento de onda é a velocidade da onda vezes a constante de Planck dividido pela energia. Bom, professor, e o que eu faço com tudo isso? Bom, então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui do lado para a gente lembrar e vou falar assim, olha. Então, o lambda A vai ser nada mais, nada menos do que, não é isso? Ó, lambda A dividido por lambda C. Isso vai ficar assim, olha. Lambda A vai ser a velocidade da onda vezes a constante de Planck dividido pela energia que a onda A carrega. E eu vou dividir isso pelo lambda C, que vai ser a velocidade da onda, certo? Vezes a constante de Planck dividido pela energia que a radiação C carrega. Só que aqui tem um detalhe muito interessante. As duas ondas estão, né, navegando aí no mesmo meio material. Então, a velocidade de propagação delas é a mesma. Então, eu posso simplificar, né, para quem não entende antes, vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil para ficar entendido. Ó. Aqui é uma outra divisão de frações. Então, velocidade vezes a constante de Planck é igual a quem? A energia, sobre a energia de A, né, vezes a multiplicação aqui, que é a multiplicação do inverso, V vezes H. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cancelar esse cara com esse, vou simplificar esse com esse. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão, que para saber isso, eu também posso fazer a seguinte conta, a energia de C dividido pela energia de A. E como que eu calculo a energia que a radiação C carrega? Bom, já está lá, E3 menos E2. E como que eu calculo a energia que a onda A carrega? E3 menos E1. Só que se você olhar aqui nas respostas, a gente, né, já tem aqui a nossa alternativa que a gente quer. E3 menos E2 dividido por E3 menos E1. Então, mesmo que eu não saiba os valores aqui, eu sei que isso vai resultar na mesma proporção do que a energia que a onda C carrega, dividido pela energia, não é isso? Que esse cara carrega aqui. Então, é isso que eu quero saber. Né? O lambda A dividido pelo lambda C é igual à energia que a onda C carrega, dividido pela energia que a onda A carrega. Não é isso? É só você pensar no seguinte, né? Que esse cara é um valor menor do que esse. Então, é uma fração que vai dar um número, né, menor do que 1. Um valor pequeno dividido por um valor grande vai dar 0, alguma coisa. Então, quer dizer que a energia de C é menor também que a de A, então está super coerente. Bom, e com isso, a gente resolveu um problema matemático. Na verdade, isso aqui é mais uma instrumentação matemática do que qualquer outra coisa, né? O mais importante aqui, né, é que a gente perceba, tá? Que as ondas, né, são emitidas, não é isso? E dependendo da forma como essas ondas são emitidas, elas podem ter cores ou não, que é o que estuda a espectroscopia. A espectroscopia é um ramo da física, da química, que analisa as cores e as radiações que são emitidas por diversos elementos. Já parou para pensar por que os fogos de artifícios eles têm cores diferentes? Se eles são, né, fabricados com os mesmos materiais? Não, eles são fabricados com materiais diferentes. Porque, dependendo do material, ele vai liberar uma radiação que tem uma diferença de energia entre esses níveis que vai ter um valor distinto, né, para cada elemento químico e para cada salto quântico que aconteça, ele vai liberar energias, pacotinhos de energia com valores diferentes e, portanto, frequências diferentes e, portanto, colorações diferentes. Tá bom? Gente, um abraço.